Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sobre malha aqui da Receita Federal do Brasil. Estamos na Delegacia de Limeira, aqui com o nosso super especialista em imposto de renda e malha, como também outros assuntos, mas no caso hoje vai ser imposto de renda e malha, o senhor Walter Kopp. Ele vai conceituar para a gente um pouco sobre essa questão da malha e porque o pessoal sempre fala, né, Walter? Malha fina, malha fina, malha fina. O que é malha fina, Walter, no final das contas? Pois é, malha fina é o que a imprensa adora chamar a malha, ou seja, aquela pendência que faz com que uma declaração fique retida. Mas a Receita, ela separa a malha fina, que a imprensa chama, em três tipos de malha. A malha preenchimento, que é aquela malha onde o contribuinte fez uma declaração e colocou alguma informação que, ao cruzar com uma outra, por exemplo, dependente e titular, a mesma pessoa, faz com que a declaração tenha uma inconsistência. Um CPF só pode ser titular ou dependente, não tem como ser as duas. Só para ficar nesse exemplo, tem outros para malha preenchimento. O segundo tipo de malha, que tem uma incidência razoável também, é quando o contribuinte ele tem uma restituição a receber, ele apura como resultado da sua declaração a restituição, só que quando a Receita processa a declaração dele, detecta a existência de um débito contra ele, ou seja, uma cota do ano anterior que ele não pagou ou qualquer um lançamento que ele recebeu e ela percebe que existe um valor para a Receita devolver, mas também um valor para a Receita receber. A malha débito nada mais é do que um encontro de contas entre o que o contribuinte tem para receber via restituição com aquilo que ele deve para a Receita. A última dos três tipos de malha é a mais importante que acaba alcançando mais pessoas, que é o que nós chamamos de malha fiscal. Essa nasce dos diversos cruzamentos entre a informação que o contribuinte trouxe para a declaração e aquela que as fontes pagadoras e outras passaram para a Receita, ou mesmo o cruzamento de uma informação de um contribuinte com outro. Por exemplo, um contribuinte paga pensão alimentícia. Então, da declaração dele, vem a informação para quem ele pagou. A Receita vai buscar naquele CPF se foi declarado o recebimento. Se um dos dois não declara, está ocorrido um caso de malha fiscal. Certo, certo. Agora vamos fazer uma coisa assim, vamos fazer um exercício rápido até. Depois vocês vão ver um vídeo, a gente vai falar só sobre isso, como vocês acessarem o ECAC, mas vamos fazer um exercício rápido. Entrei no ECAC, entrei meu imposto de renda e conferi ali o extrato de processamento da declaração de imposto de renda da pessoa física. Como que se apresenta essas situações? Como que eu vou saber que eu estou em alguma dessas situações? Seja malha débito, seja malha fiscal, seja o que for. Como que eu vou saber? O que vai estar escrito lá? Como que eu vou identificar essas situações dentro do meu extrato da declaração? Perfeito. A situação vai estar descrita. Nós, Receita Federal, tecnicamente, separamos os três tipos de malha. Para o contribuinte aparece pendência e malha. Quando ele clica, mostra-se qual é a pendência. Por exemplo, clicou na pendência, sai lá. Este CPF consta como titular de uma declaração entregue. É uma malha preenchimento, típica. Ou, aqui não aparece dessa forma, é a malha débito, porque a malha débito ele recebe uma notificação dizendo para ele que ele possui débito. Via de regra, se ele não acompanhar, ele acaba recebendo essa notificação antes. Se ele for para o ECAC, ele vai ver lá também a existência do débito. Malha fiscal, vamos pegar um exemplo em que ou a informação não bate ou ele não colocou uma informação sobre um rendimento que ele teve. Ele vai clicar na pendência, vai abrir. Informação recebida via DIRF, por exemplo. Aparece lá, empresa tal, valor do rendimento, valor do imposto retido. Informação na sua declaração. Aí vai mostrar o que você informou na declaração. Você já consegue ver se se trata de uma omissão ou apenas a necessidade de corrigir um valor. Entre outras variantes que podem acontecer. Mas clicou na pendência, há um detalhamento daquilo que está acontecendo.
Bem, Walter, agora fala pra gente uma coisa assim. A gente sabe que tem algumas formas da gente descobrir se a gente está em malha. A gente pode ir no ECAC, verificar por nós mesmos, tá? Ou a gente pode ser notificado, intimado, ou a gente pode até ainda receber uma penalidade maior, tá? Explica pra gente, qual a diferença? É melhor, é pior? É melhor a pessoa fazer autorregularização? A pessoa pode esperar ser intimada, que tanto faz? Como é que funciona isso, Walter? Isso é importante. A melhor saída é sempre o contribuinte buscar se autorregularizar. Por quê? Vamos admitir que essa autorregularização seja um rendimento que ele não trouxe para a declaração. Ao trazer esse rendimento, gera um imposto adicional. Por quê? Porque trouxe mais renda, em tese mais imposto. Se ele tiver que pagar um imposto a mais e ele se autorregularizou, ele estará sujeito à multa de mora. Então, o acréscimo para esse pagamento será de 20%. Enquanto que se ele não fizer nada, a pendência existe, ele não se autorregularizou, não fez antecipação, não fez nada, não provou nada, e o fiscal da malha lançou, ou seja, fez um auto contra ele, lançando aquele valor, ele parte de uma multa de 75%. Isso é importante. Lembrando que, inclusive, existe o agravamento de multa quando se detecta, com todos os elementos de prova, que aquilo é uma fraude. A fraude pode gerar multas maiores, 150%, ou até mais se houver embaraço, enfim, aquelas questões previstas lá no Código Tributário. Então, é sempre vantajoso que o contribuinte que está em malha se antecipe, ele busque solucionar a sua pendência antes que a Receita o notifique ou lance, enfim, ele vai pagar mora quando toma a iniciativa, vai pagar uma multa muito maior quando isso não ocorre. A pessoa, ela sofreu uma penalidade, tá? O que vai dizer essa pessoa, por exemplo, essa pessoa vai sofrer a penalidade ou não? Só porque ela omitiu, ou só porque ela não se defendeu, ou por quê? Por que causa isso? O que causa esse auto de infração? O que no final das contas é a regra para causar um auto de infração? É simplesmente a pessoa não tomar ciência, simplesmente a pessoa não fazer nada, não informar, ou existe uma regra para você ter um auto de infração? Não, a regra é, especialmente omissão de rendimento é o que gera, via de regra, o auto de infração. Por quê? Existe uma informação confiável, vinda de um terceiro, quem pagou o rendimento, e o declarante não trouxe aquele rendimento, não ofereceu a tributação. Então, é um caso que a Receita tem certeza, porque existe uma declaração entregue por alguém que responde por aquele dado. Por isso, ocorre o lançamento. Esse é um caso que o lançamento ocorre direto. Por quê? Porque quem pagou está dizendo, eu paguei para a CPF tal valor e retive X de imposto. A pessoa não declarou, é o caso típico do lançamento através de um auto de infração. A informação que a Receita tem é confiável, ela lança. E, por exemplo, vamos supor, né, do outro lado, a pessoa está lá, está na sua malha, ok. E daí ela vai lá e apresenta a documentação mostrando que a informação que a Receita tinha é diferente. Daí ela se isenta da malha e a malha passa a ser do outro lado da pessoa, por exemplo, uma fonte pagadora, informou uma questão que não era certa. A pessoa foi lá, notou que estava em malha, não importa a forma com que ela foi, né? Ela foi lá e mostrou a documentação que não, que o que ela declarou está errado e aquela fonte pagadora declarou errado e ela estava certa. Ela, a pessoa declarante, estava certa e a fonte pagadora estava errada. O que acontece aí? Isso pode acontecer, claro, e um tipo de ocorrência que nós temos, que é dessa forma que se resolve, é quando nós fazemos o batimento chamado DIRF-DARF. O que é isso? A fonte pagadora reteve de cada um dos seus empregados, por exemplo, só que não repassou para a Receita. O que vai acontecer? Todos os funcionários vão para a malha. Por quê? Porque a Receita não vai devolver um valor que ela não recebeu. Entretanto, o beneficiário do rendimento é o único que pode provar que recebeu e que pagou o imposto. E que, portanto, o problema não é dele, é da empresa. Então, ele pega
e ele apresenta a documentação. Ele mostra que ele tem um contrato de trabalho, que ele tem uma carteira assinada e apresenta os olerites mensais, etc, etc, onde consta a retenção. O que vai acontecer? Esse funcionário daquela empresa que está cometendo uma irregularidade, ele será liberado e, inclusive, pode ser pago a restituição dele. E a Receita, segundo os seus critérios, vai cobrar da empresa. Então, quando o contribuinte ele comprova documentalmente, em tese, ele está solucionando a malha em qualquer situação. Bem, tem ocorrido alguns casos, Walter, que a gente notou o seguinte: a pessoa chega com o CPF, ela fala, o meu CPF está pendente de regularização, tá? Daí a hora que a gente vai dar uma olhada, né, vai ver no sistema, por que está pendente de regularização, né? A gente vê omissão de declaração. Isso é malha também, Walter? Isso faz parte do sistema de malha? Como é que funciona isso? É muito parecido com a malha. Não podemos dizer que é malha porque não houve a entrega, né? Mas decorre do mesmo tipo de cruzamento. Ou seja, alguém diz que eu ganhei um determinado valor que, de acordo com a regra do imposto de renda daquele ano, me obrigaria a entregar. Só que eu não entreguei. Aí o sistema é chamado realmente sistema omissos, ele vai indicar para aquele CPF uma situação que torna o cadastro pendente de regularização. E a solução é simples, ou seja, se eu estou numa situação de omissão e estava obrigado à entrega, faço a entrega, aquele CPF quase que imediatamente volta à condição de regular. Claro, se já estou depois do prazo, aquela entrega vai gerar, no mínimo, multa por atraso na entrega. Se da declaração entregue gerou imposto, aquele imposto já estará vencido e com multa de mora. Mas a omissão em si se resolve com a entrega, porque antigamente existiu a declaração de isento. Hoje não existe mais. Nós temos o controle da situação cadastral do CPF exclusivamente pela declaração do imposto de renda para aqueles que estão obrigados. Aí o omisso se encarrega disso. O contribuinte ficou em omissão, só resolve a omissão entregando a declaração que deu causa àquela omissão. A gente já até sabe, uma parte das pessoas sabem, que a gente tem 5 anos para fazer qualquer coisa. Seja retificar, exato, seja até como declarar, entregar uma declaração passada. Passou dos 5 anos. E aí? É o Instituto da Prescrição e da Decadência, onde tanto o contribuinte ele tem o tempo dele para apresentar a declaração, alterar a declaração se necessário, como também o fisco tem o tempo dele para agir. Para não ficar... notificar. Isso. A Receita passou 5 anos, ela não fez nada. Ela não pode fazer mais. Não fica eternamente aquela pendência. Então, os dois lados têm a mesma regra, é nos 5 anos. Passados 5 anos, não se cobra mais, a Receita não pode cobrar algo que não foi feito e o contribuinte também não pode cobrar da Receita uma restituição, por exemplo. Agora, precisa tomar cuidado, esses 5 anos quando não existe a constituição do crédito. O que é isso? O contribuinte se incorre numa situação em que há um lançamento, um auto de infração. A Receita faz. Aquilo lá vai ser cobrado. Por quê? Porque houve a constituição do crédito. Havia uma situação em que deveria ser constituído o crédito. Passou 5 anos, a Receita não fez, ela não cobra mais. Ela fez, a cobrança não é 5 anos. Como também ela não pagaria mais. Isso, exatamente. Se eu tenho uma restituição a receber por qualquer motivo, dependia de uma retificação, ou de uma declaração, ou qualquer coisa que precisava. Eu não fiz nada, não corri atrás, perdi o direito a receber. Meu direito após os 5 anos. Exatamente, é a mesma situação. Entendi. Walter, você vai falar, você não vai falar tudo, porque vai ficar assunto para um outro vídeo, mas fala pra gente. Tá, eu já sei o conceito básico do que é malha. Agora, como que eu vou conseguir resolver essas malhas? Pois é, né? Se eu começar a falar, eu vou acabar falando tudo. Não. Fala só uma parte, que tem que ter próximo vídeo. Eu tenho alguns procedimentos para cada tipo de malha e daqui a pouquinho a gente explica. Então, pessoal, vou agradecer por enquanto o Walter, vou agradecer aqui a Delegacia de Limeira, que nos recebeu e nos emprestou o Walter. Inclusive, até foi uma briga, porque o tempo está curto para ele.
E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como solucionar o seu problema de malha. Muito obrigado, até a próxima.